passar na vida. Voltando de novo para Daniel 2. Se eu não me engano, já teve uma semana aí que a gente já passou Daniel 2. Só que agora a gente vai rever. Vamos estudar novamente esse capítulo de profecia da Bíblia, que é a melhor profecia para você começar a estudar na Bíblia. De todas as profecias, essa é a mais fácil, a mais clássica, é a mais tranquila de você entender, de você aprender na Bíblia. De volta para Daniel 2. De volta para o mesmo sonho. De volta para o mesmo rei. O mesmo rei que queria ser eterno. Que achava que o reinado dele ia durar para sempre. Mas aí veio Deus e disse: olha, não é assim não. Nem tudo dura para sempre, nem tudo é eterno. Tem coisas que passam e o seu reino é uma delas. Então, Daniel 2 e a interpretação historicista. Nessa semana nós vamos estudar Daniel 3 também. Olha a questão. Vamos estudar Daniel 3, a fornalha ardente. Depois nós vamos ver um pouco da marca da besta, né? Da questão do decreto dominical, né? Apocalipse. Perseguição à igreja apostólica. Ontem, hoje e também no futuro. E tudo isso vai ser visto essa semana. Então, essa semana vai ser carregada de estudo de profecias, dos símbolos da profecia. Então, se prepare, abra seu coração, abra sua mente para nós entendermos tudo isso. Então, Daniel 2, como eu já falei, Deus revelou um sonho, Deus mostrou um sonho para Nabucodonosor, para que ele pudesse ver o que iria acontecer depois do reinado dele. E existe eu queria falar um pouco diferente, para não falar sempre a mesma coisa sobre esse sonho. Existe uma diferença entre espírito de profecia e dom de profecia. O dom de profecia é o fato de Deus revelar, de Deus descortinar para uma pessoa, para o seu povo, visões, sonhos, mostrar ali a revelação. Dom de profecia é a pessoa que recebe a revelação, recebe a visão. Dessa maneira, teve alguns personagens da Bíblia que tiveram o dom de profecia, de receber um sonho, de receber uma revelação. Por exemplo, Faraó. O Faraó recebeu o dom de profecia naquela noite que ele teve os dois sonhos, o das espigas e o das vacas secas e das vacas magras. Ele recebeu aquela revelação de Deus, recebeu aquele sonho de Deus. Mas diferente do dom de profecia, existe o espírito de profecia. O espírito de profecia é o dom que Deus dá para a pessoa interpretar esses sonhos, interpretar essas visões. Então, naquela ocasião ali de José, o faraó recebeu o dom de profecia, teve aqueles sonhos, mas quem interpretou, quem teve o espírito de profecia foi José. Aqui no caso de Nabucodonosor, quem recebeu o dom de profecia naquele momento foi Nabucodonosor, mas quem teve o espírito da profecia para interpretar aquilo ali foi Daniel. É assim que funciona. É dessa maneira que funciona. Então, o povo de Deus, nos últimos dias, vai receber também o espírito da profecia. O dom de profecia foi manifestado em Ellen White. Inclusive, poucas pessoas sabem, mas Ellen White mesmo afirma que muitas das coisas que ela recebeu, muitas visões que ela teve, muitas coisas ela não entendia. Então ela trazia para o grupo dos pioneiros, trazia ele para aquele grupo de pessoas estudiosas da Bíblia, e ali eles debatiam e Deus revelava para eles, e eles iam interpretando aquelas visões que ela teve. Então ela teve o dom, mas outros tinham o espírito da profecia. E vocês lembram que as características do povo de Deus nos últimos dias são duas. Primeiro, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E quando você vai lá Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, se você se considera adventista do sétimo dia, você pode se considerar parte do povo de Deus. E se você se considera parte do povo de Deus,
você guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito da profecia em você. Ou seja, você tem as profecias da Bíblia abertas diante dos seus olhos. Você tem a interpretação delas diante de você todos os dias. Você tanto obedece aos 10 mandamentos, a lei de Deus, quanto tem a interpretação das profecias disponível ao seu alcance, para que você entenda tudo, para que você não fique em dúvida de nada e despreparado quanto ao futuro. Então, como Deus nos deu o espírito de profecia para nós interpretarmos essas profecias, essas revelações, então nós vamos relembrar aqui bem por cima o que era aquele sonho, né, que Nabucodonosor teve. Vocês lembram, né, que ele viu uma estátua, cada parte da estátua era um metal diferente. O primeiro metal, que era a cabeça, representava a Babilônia. O segundo metal, que era os peitos e os braços de prata, representava a Medopécia, que eram dois países que se juntaram e formaram um império só, que era a Medopécia. Os quadris era de bronze, representavam a Grécia. As pernas de ferro, que foi o período mais longo, era representado por Roma, representava Roma. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro, que hoje representa a Europa dividida. E aqui na lição traz um dado interessante sobre essa questão dos pés. Os pés representam a Europa nos dias de hoje, que são vários países pequenos, muitos deles são menores que o Brasil, e eles nunca se juntarão, eles nunca se uniram para formar um país só. Então, aqui um exemplo é que, como diz lá em Daniel 2:41, 43, esses países eles iam tentar se unir através de casamento, mas eles nunca se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, muitos desses países tentaram se juntar por meio de casamentos, mas isso nunca foi para frente, nunca houve uma unificação dos países da Europa, porque estava profetizado que eles não iam se unir. E aqui um exemplo é a família real, né, da Inglaterra, aquela família lá da Rainha Elizabeth, dos príncipes lá. Aquela família real lá, aquela monarquia é chamada de Casa de Windsor. Só que esse nome é um nome mais recente, porque lá no passado o nome daquela família lá era Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, ou seja, era um nome alemão. Então a família real britânica, no começo, era uma família real alemã. Com o tempo, ela foi se povoando de britânicos, de pessoas inglesas. Mas no começo, muitas pessoas daquela família eram alemães. Ou seja, aquela união ali não foi para frente. Com o tempo, o lado que prevaleceu foi o lado inglês, por isso que hoje o nome é Casa de Windsor. É a família real britânica. Então isso é só um exemplo de quanto a Bíblia se cumpre com exatidão na história e na atualidade. Aqueles países da Europa nunca mais se uniram e nunca mais houve um império mundial. Então, gente, todas essas profecias elas são interpretadas por um método que é chamado de método historicista. Ou seja, o adventista ele interpreta as profecias considerando toda a história, passado, presente e futuro. Tem um grupo de pessoas que é preterista, ou seja, todas as profecias da Bíblia eles interpretam tudo no passado, tudo já aconteceu, não tem nada para o futuro, não tem nada no presente, tudo já aconteceu. E tem um grupo que é chamado de futurista, nada aconteceu ainda, tudo no futuro, todas as profecias é tudo no porvir. Então essa interpretação preterista é mentirosa e essa interpretação futurista também é mentirosa. A melhor maneira de estudar as profecias é historicista, ou seja, considere toda a história. Tem profecias que já aconteceram, tem profecias que estão acontecendo e tem outras que ainda vão acontecer. E dessa maneira a gente vê em toda a história a mão de Deus protegendo seu povo. Cada um desses impérios, eles tiveram seu nascimento, seu auge e sua queda. Cada um desses impérios teve o seu momento de brilhar e o seu momento de cair.
nenhum deles durou para sempre. Nenhum deles, nenhum deles teve, com todo o seu poder, teve a capacidade de subjugar os outros de maneira que ele continuasse para sempre no auge. Todos eles caíram, porque nenhum reino desse mundo é eterno. Como dizem na música, a vida passa, a vida é passageira e tudo que ela traz. Cada um desses impérios perseguiu o povo de Deus. A Babilônia perseguiu o povo de Deus, escravizou o povo de Israel, a Pérsia também, a Grécia perseguiu também, Roma, não nem se fala, Roma matou o próprio Jesus, e hoje na Europa tem alguns países ali da janela 1040 que ainda perseguem os cristãos. Mas, como diz em Daniel 2, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés. Por que não feriu nas outras partes da estátua? Porque as outras partes da estátua representam reinos que já venceram, que já caíram. Mas o que nós estamos vivendo hoje, é como a gente sempre diz, é no sujo das unhas dos pés da estátua. Então é por isso que a pedra vem direto nos pés. Ela quebra ali os pés e despedaça a estátua por inteiro. Essa pedra representa o reino de Deus, que vai vir e vai destruir todos os reinos desse mundo e se instalar para sempre. Então, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Nós não cremos que esse mundo vai melhorar, nós não colocamos nossa esperança num reino específico. Tem adventistas que, infelizmente, ficam olhando para Israel, ficam olhando para algum país aí, pensando que vai acontecer alguma coisa. Não olhe para país nenhum, não coloque a sua esperança em governo nenhum. A sua esperança é lá em cima. A sua esperança é no reino que está vindo e que vai ferir os pés da estátua. O reino de Deus é a nossa esperança. O reino de Deus é a nossa certeza. Olha, Nefetes colocou: uma papal vai voltar ao poder do mundo, não vai ter mais aquela supremacia que teve lá na Idade Média. Não vai ser mais daquele jeito. O que vai acontecer é que Roma vai se juntar com o governo dos Estados Unidos, vai ter uma aliança entre eles e eles vão entrar em consenso para que haja um decreto que coloque um dia em específico como um dia para o mundo todo parar. E esse dia vai ser o domingo. Então ele vai ter esse poder, mas não mesmo aquela mesma supremacia que teve na Idade Média. Vai ter um destaque, mas vai ser para ter essa união entre os Estados Unidos e Roma para criar esse decreto. E por que eles vão criar um decreto dominical, um decreto de um dia específico? Para que tem várias razões. A primeira razão é a razão ecológica, porque um dia na semana em que o mundo todo pare, vai reduzir a poluição, vai reduzir o aquecimento global. Então tem essa razão ecológica. Tem uma razão social para que as famílias fiquem mais juntas, para que as pessoas tenham uma parada na semana para todo mundo ficar em paz, né, uns com os outros. E por trás de tudo isso tem a razão espiritual, que é essa que Satanás está colocando. Esse é o objetivo de Satanás, para fazer essa divisão, para que aqueles que não querem ficar do lado de Deus sejam marcados com a marca da besta, que é a guarda do domingo, e aqueles que vão continuar do lado de Deus sejam marcados com o selo de Deus, que é a guarda do sábado. Mas, fechando esse parêntese, estudar as profecias nos revela, nos mostra que Deus está no controle da história. Nós estamos nas mãos de Deus e Deus vai guiar o seu povo para um final feliz. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Muito obrigado, Senhor, por essas profecias maravilhosas que o Senhor coloca dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, a estudar cada uma delas, para que a gente saiba explicar para os outros, para que nós possamos ser conhecidos como povo da Bíblia, para que nós possamos ser luz e fonte de esperança para aqueles que vierem para cá, vierem a estar sob a nossa influência. Por favor, Senhor, fique conosco, dá-nos uma boa manhã. Agora abençoa o estudo do livro, a ciência de conviver, agora com as irmãs aí de Pataxó. Esteja com cada um de nós, dando-nos uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém.